Mas eu quero te dizer uma coisa, eu só permaneci, né, mesmo depois daquele tempo de cursinho, eu entrei na universidade, comecei a estudar, mas eu só permaneci fiel porque eu me alimentava da palavra de Deus. Eu não posso te dizer que era porque eu estava envolvida no serviço da igreja, que era algo muito bom e que eu fazia. Não era somente porque eu escutava muita coisa, música boa, muito louvor e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, na hora da dificuldade ali, na hora das confusões na minha mente, o que me resgatou e o que não me deixou, na verdade, sair do plano de Deus para mim, foi meditar na palavra. Então, não tem como a gente viver uma vida distante disso. Eu sei que esse é um conselho básico, né? É algo que você escuta sempre. Mas, meu irmão, não permita que nada seja uma distração e te tire desse lugar. Às vezes, a gente, até mesmo pelo ativismo do dia a dia, se perde em meio às coisas e nos deixa ser roubados mesmo, né? Nos deixamos ser roubados mesmo. Mas eu e você precisamos estar firmes, amém? Mais um pouquinho à frente, lá no Salmo 119, versículo 9 a 11, eu vou ler rapidinho para você. Coloca aí, por favor, gente. Salmo 119, versículo 9 a 16, eu vou ler. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu vou ler só até aí. Versículo 15, pulando um pouquinho, diz assim: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Amém, gente? Eu queria deixar esse conselho ao teu coração. Medita na palavra, guarda a palavra. A própria Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E se a gente não escuta o que é certo, se a gente não lê essa palavra e não declara, a gente não vai ter algo dentro de nós, né? Um fundamento firme para que no dia mau a gente saiba permanecer naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Antes de passar para o próximo ponto, tem uma frase aqui que eu anotei de Billy Graham. Um dos conselhos que ele deixou antes de morrer foi: invista grande parte do seu tempo lendo as Escrituras. Ele falou não somente de você ler uma vez ou outra, ou alguns dias na semana, mas invista tempo, invista qualidade, se sente, para o que você está fazendo, desliga a internet se for necessário, sai do teu Instagram, sai do TikTok, para tudo. E deixa que o Senhor fale ao teu coração por meio da palavra dele. Amém? Passa para o próximo conselho, por favor. E, gente, junto a ler a Bíblia, tem o quê? Faça a oração, né? Enquanto eu meditava sobre isso, me veio essa palavra pavimentar. Pavimentar, acho que a maioria aqui sabe o que é aquele processo que é feito na pista, colocando um material lá, eu não sei o nome, mas colocando um material lá para melhorar a pista. Obrigada. Para melhorar a qualidade do caminho. E a minha mente é cheia de imaginações. Quando eu leio alguma coisa, eu sempre vou viajando ali. E eu penso que a nossa trajetória com Deus é como um caminho, né? Imagine aí a sua vida com Deus como uma estrada mesmo. E vamos dizer que nós somos um carro. E Deus, né, ou Jesus mesmo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são como aquele que conduz, como aquele motorista. Durante a nossa trajetória, a gente vai viver alguns momentos difíceis, alguns percalços, mas a oração, ela é como um pavimento, ela é algo que aplana o caminho para nós. Está dando para entender? Então, quando a gente ora, a gente está contribuindo para que a nossa jornada seja mais tranquila, seja mais leve, para que não haja acidente, para que não haja erro, não haja desvio. Então, se a gente coloca o nosso coração nesse lugar de leitura da palavra, oração, meditação, oração, o Senhor ele vai fortalecendo e vai aplanando o nosso caminho durante a nossa caminhada. Amém? Queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Aproveita aí, abra a tua Bíblia.
Romanos 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diga, racional. Então, existem dois tipos de oração que mexem muito comigo, né? Existem vários tipos de oração e você pode aprender mais sobre isso fazendo rema, fazendo curso de oração, fazendo o discipulado, que inclusive abriu hoje a turma, né? Quem aqui é da turma do discipulado? Muito bom, gente. E você pode aprender sobre vários tipos de oração que existem, mas eu queria falar contigo um pouquinho sobre a oração de consagração e de entrega. Amém? Nesse versículo, nesse texto, lá aos Romanos, está sendo dito que, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício é essa inclinação do nosso coração de renunciar, muitas vezes, àquilo que nós queremos fazer, a nossa própria vontade, em detrimento da vontade dEle, em detrimento daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, uma vida de oração, de consagração, é uma vida que muitas vezes vai precisar renunciar coisas por um desejo maior, que é servir ao Senhor, que é viver aquilo que Ele tem para nós, amém? Então, se você tem esse desejo no seu coração de viver os planos dEle, você precisa meditar na palavra e fazer esse tipo de oração, que é se consagrar, que é entregar esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A oração de consagração é uma dedicação pessoal que a gente faz a Deus. Quando a gente está aqui nesse momento, né, de culto, é muito bom porque é um ambiente favorável à unção, é um ambiente de unção coletiva mesmo. Mas na sua casa, lá no seu quarto, onde ninguém está te vendo, você tem uma belíssima oportunidade de fazer uma oração de consagração ao Senhor. Sabe, gente, eu posso me lembrar de várias orações pontuais, né? Não que eu não tenha feito tantas outras, mas de orações pontuais, onde eu dobrei os meus joelhos. Ou então, onde eu fiquei lá perto da parede mesmo andando assim, às vezes eu oro andando no quarto. Mas onde eu rendi o meu coração ao Senhor diante de tantas situações. E aquelas orações específicas me trouxeram até onde eu estou hoje. Me trouxeram até um casamento, um bom casamento. Me trouxeram até começar a ver aquilo que Deus tinha específico para a minha vida. E não tem como viver uma jornada com o Senhor, não tem como você crescer realmente sem você fazer esse tipo de oração, que é consagrar, dedicar ao Senhor aquilo que está no teu coração. Amém? Você está entendendo? E junto a essa oração, né, de consagração, nós temos a oração de entrega, como eu falei, que é uma submissão à vontade de Deus. Lá em Mateus, no livro de Mateus agora, capítulo 26, queria que vocês abrissem bem rapidinho. Nós vamos ter uma oração de entrega de Jesus, que não é ninguém menos do que o nosso Senhor, né? Ele que se entregou até o fim, até a morte, deu tudo por uma missão. Mateus 26, no capítulo 26, e eu vou ler o versículo 39. Vamos lá, versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa foi uma oração lá no Getsemane, né? No Getsemane você já deve ter escutado, já deve ter lido. Mas Jesus estava aqui rendendo tudo o que ele tinha, fazendo uma oração de entrega, de intensidade, para viver o plano de Deus para ele, né? Aquilo que estava proposto. Mais à frente, no versículo 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, aqui a gente vê Jesus submetendo a vontade dele. E por mais que
vários pensamentos possam ter passado pela mente dele naquele momento, na alma, na angústia do coração dele, mas ele sabia aquilo que ele precisava viver e ele tinha aquela decisão, aquela firme convicção de entregar tudo. Então, eu quero te convidar a pensar sobre isso, a meditar sobre isso. Oração de consagração. Aquilo que você precisa dedicar ao Senhor, aquilo que você precisa consagrar a Ele, a sua vida, os seus dias. Amém? Vamos para o terceiro conselho. Meu irmão, eu coloquei aqui, né? Saiba entrar e sair dos lugares. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 10, eu vou ler rapidinho para vocês. Versículo 11, era Jesus falando algumas instruções para os discípulos dele, né? Você é um discípulo de Jesus? Amém. Não deixa que o teu irmão durma só porque a gente está no escurinho aqui, tá? Presta atenção. Versículo 11 diz assim, Jesus falando, né? E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem numa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará a vocês. Meu irmão, nós somos chamados a sermos portadores da paz. Teriam outros textos, mas eu vou dar uma corridinha por causa do tempo. Nós fomos chamados a sermos portadores da paz. Recentemente, né, eu estou tendo uma experiência, eu trabalho há pouco mais de 7 anos em um mesmo lugar, já mudei um pouco de setor, mas basicamente é isso. E uma porta que eu pedi a Deus para se abrir para mim, foi aberta e eu entrei. E eu comecei a minha trajetória ali, aprendendo, chegando. Todos os dias, eu já comentei isso com algumas pessoas, todos os dias que eu chegava para trabalhar, eu dizia obrigada, Senhor, pela tua paz. Já declarando que o dia ia ser tranquilo, porque às vezes não é, né? E o que eu quero te contar com esse meu testemunho? Durante todos esses anos, eu conheci várias pessoas, né? Entrei em alguns lugares, saí de outros, mas agora eu estou concluindo um ciclo. E essa semana eu tive o prazer de ouvir, na verdade, alguns depoimentos de pessoas que trabalharam comigo, que me conheceram lá em outra realidade. Porque não é somente esse lugar aqui onde a gente precisa amar, onde a gente precisa se doar, onde a gente precisa ser pacificador, mas lá fora, principalmente, onde o calo aperta, que a gente precisa continuar a ser esse pacificador, essa pessoa que ama, essa pessoa que respira fundo, que olha nos olhos, que trata bem. Você concorda? E eu consegui ouvir alguns bons testemunhos, né? E aquilo assim foi a maior alegria para o meu coração. Não somente os gestos físicos, mas as palavras mesmo das pessoas dizendo que quando chegaram, alguns que chegaram durante o período que eu já estava lá, puderam aprender comigo alguma coisa, puderam ser bem recebidos, bem acolhidos. E eu pude ver como o Senhor, por meio de nós, planta sementes no coração de pessoas que às vezes a gente até não sabe. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, você é um pacificador. Da mesma forma, gente, você precisa ter sabedoria para se portar e para viver aquilo que você mesmo pediu para viver. Então, do seu ambiente de trabalho, na sua universidade, na sua escola, enfim, aonde você está, essa porta que se abriu foi um presente de Deus. Você crê nisso? Se não foi algo errado que você fez, né, uma decisão sua, então foi um presente de Deus. Então, você precisa se colocar como um agente ali, como alguém que vai compartilhar as boas novas do Evangelho através do amor do Senhor. Essa semana no GC a gente falou sobre honra e foi muito bom ouvir o que os meninos falaram a respeito de honrar quem está lá fora também. A respeito de honrar quem às vezes não nos trata bem. A respeito de não entrar em maledicências. E aqui eu quero ler um versículo com você para a gente já estar encerrando, mais ou menos. Lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 19. Coloca aí para mim, por favor. Provérbios 6, 19. Um versículo bem bom.
Na verdade eu vou ler a partir do 16, tá? Senão não vai dar para entender. 6 coisas o Senhor odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Diga assim, detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Você sabia que quem planta discórdia entre os irmãos é abominável para o Senhor? Você sabia que quem fofoca, quem vive fofocando, o que é fofocar, né? Falar algo mal de outra pessoa, falar uma coisa que eu fiquei sabendo, Manu veio e me contou, olha, Bina está em pecado. E aí eu acho pouco isso, em vez de orar, Senhor, ajude Bina, meu Deus, tenha misericórdia dessa vida. Eu vou lá em Julite e digo, ei, tá sabendo, né? Bina está, ó, Bina. Gente, isso é feio. E isso não é só feio, isso é abominável. A palavra fala aqui que o Senhor detesta a fofoca, detesta a contenda entre os irmãos. Então, não somente aqui dentro da igreja, mas aonde você vai lá fora, não seja um fofoqueiro. Amém? Não seja um fofoqueiro no seu trabalho, porque isso mancha a sua reputação, isso mancha quem você é. E isso não fala sobre o nosso Criador, não fala sobre Jesus. Então, guarda o teu coração. Se você, eu posso falar sobre isso, né? Sobre fofoca em ambientes externos, porque eu trabalho com mais de 60 mulheres. Então, assim, imagina, né? Ambiente cheio de mulher, infelizmente, é um ambiente onde tem muita conversa, vamos dizer assim, conversa. E o que eu quero te dizer com isso, para a gente encerrar? O Senhor abomina a fofoca e o Senhor quer encontrar as pessoas aonde você está. Então, saiba entrar e saiba sair de cada lugar também. Dê bom testemunho para que você possa, no final, olhar para trás e ver que não somente o que você recebeu valeu a pena. Gente, isso é uma parte que às vezes nem é tão grande, né? Mas o que você deixou no seu caminho, o que você deixou como semente plantada, o coração das pessoas marcado, aquilo que eles ouviram a respeito de Jesus por meio da sua vida. E isso sim faz toda a diferença. Amém? Por fim, gente, seja um discípulo e pense o que Jesus faria em seu lugar. Como eu te disse, esses são alguns conselhos, mas antes da gente encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Logo após mim vem alguém que é maior do que eu, né? Meu marido é literalmente maior. Ele vai continuar e vai falar alguns outros conselhos para nós. Mas eu queria te dar um minutinho só para a gente orar um pouco e para você consagrar o seu coração diante disso que você já ouviu. Né? Faz a tua oração nessa hora. O pessoal do louvor pode cantar. Só um trechinho, um refrão. E a gente vai orar agora. Consagra ao Senhor o teu coração diante disso que você ouviu. Meu irmão, se a sua vida com Deus não está sendo uma vida de renúncia, de entrega, de busca, como você escutou aqui falar, você tem uma oportunidade nessa noite de decidir pavimentar esse teu caminho, de decidir cumprir aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, fecha os teus olhos nessa hora, faz a tua oração. Eu vou deixar que você faça a sua oração. Consagra ao Senhor a tua vida, consagra ao Senhor aquilo que Ele tem para você. O plano, o propósito dEle. Amém? Aleluia. Faz essa oração no teu lugar. Consagra o teu coração ao Senhor. Se você não tem vivido uma vida conforme o que Ele tem para você no seu ambiente de trabalho, de universidade, se arrepende nessa hora, aproveita esses minutos e entrega ao Senhor o teu coração, as tuas intenções. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus.
Faz dessa parte a tua oração nessa hora. Todo meu ser, sim, de todo meu ser, de todo meu coração, declaro és o centro de todo meu ser, sim, de todo meu ser, de todo meu coração, declaro és o centro de todo meu ser, sim, de todo meu ser, de todo meu coração, declaro és o centro de todo meu ser, sim, de todo meu ser. Nada mais importa e nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Aleluia, Jesus. aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Você pode só levantar um pouco as suas mãos. Vamos permanecer um pouco nisso. Pai, obrigado, Senhor. Os teus conselhos são vida para nós. Nós acolhemos a tua palavra em nosso coração, sabendo que ela produz frutos, Senhor. Nosso coração é um coração fértil, é um coração ensinável, é um coração disponível para receber as sementes da tua palavra, que produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Obrigado porque nós somos jovens fortes, estabelecidos na tua palavra. Somos jovens que buscamos ao Senhor. Nós somos jovens que estamos aqui para ouvir e para ser representação de Jesus na terra. E é sempre bom receber de você, Pai, conselhos que são vida. Aleluia, aleluia. Você pode sentar? Glória a Deus. Quando a gente estava conversando sobre isso, sobre trazer esses conselhos, né, trazer esses ensinos, eu estava compartilhando com o Poli e lembrando, né, esse final de semana agora do dia 30, 31 e 1 de setembro, já vai fazer 18 anos que eu disse sim para o Senhor, né? Quando eu tinha os meus 14 anos ali, e você já pode fazer as contas de quantos anos eu tenho, mas o quão importante foi essa trajetória. E pensando sobre esse culto especificamente, eu fiquei refletindo sobre que conselho eu daria para alguém que está nessa trajetória, que está caminhando, que está correndo isso. E Polly compartilhou que também estava pensando sobre essas questões. E aí a gente juntou, ela tinha 3, eu trouxe 7. Então você me suporta aí um pouquinho para a gente entender um pouco mais. Eu já queria que os meninos colocassem aí o próximo conselho para a gente dar continuidade. E esse quarto conselho diz o seguinte: seja intenso na busca pelo Senhor. Eu acho que Paulo trouxe algumas coisas aqui também sobre isso, mas essa intensidade na busca pelo Senhor, ela deve ser algo que faz parte da nossa vida. Nós temos trabalhado esses dias aqui no JVV, nesse semestre, esse ano, essa visão de profundidade, de buscar a Deus com intensidade. Isso é importante. Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou dizer para você aqui para não perder, mas diz o seguinte: busque ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Dedique-se a compreendê-lo até o ponto que não é mais a experiência de alguém que vai mover sua dedicação ao Senhor, ou a lente de alguém, o olhar de alguém que vai mostrar para você quem Ele é, mas você mesmo estará apaixonado e envolvido. O ouvir falar não será mais o seu norte, não é mais alguém dizendo para você o quanto Deus é importante, o quanto buscar ao Senhor é importante, mas você vai estar tão profundamente envolvido e apaixonado por Ele, que você vai estar buscando Ele de forma genuína e da forma mais genuína possível. Eu lembro de tantas da minha trajetória,
né, um jovem garoto lá da cidade de Puxinanã, no distrito de Genipapo. Não sei se você conhece Genipapo, alguém aqui é de Genipapo. Mas eu fui criado num contexto de zona rural.